homem valoroso, homem herói, né? Homem batalhador. E eu creio que esta palavra cabe bem ao nosso ministério, ao ministério dos homens de verdade, homens valorosos, homens nobres. E você é isso, né? Você que está aqui nessa noite, eu creio que você vai ser abençoado essa noite, né? Nós temos um preletor aqui, um homem de Deus, um pastor, um homem de Deus, tem um nome muito apropriado, né? Misael, né? Que significa quem é como Deus é. Olha que tremendo. Quem é como Deus é, né? E esse homem vai nos contar, dar o testemunho dele, e eu creio que vai ser bênção para nós, né? Por isso eu peço que você abra seu coração para ouvir essa palavra, esse testemunho. Eu creio que vai mudar muitas coisas na sua vida. Eu creio que vai cair também coisas que estão ali para ser destruídas, para ser desembancadas, destronadas da sua vida. Amém? Vamos orar? Na verdade, quem está visitando hoje pela primeira vez? Quem está aqui hoje pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, glória a Deus, seja bem-vindo, todo mundo aqui na frente. Amém, queridos, é uma honra mais uma vez receber vocês nesta noite, né? O nosso ministério quer ser um ministério relevante, nós queremos estar atuando em todas as áreas da igreja, né? Com homens mesmo de verdade, homens valorosos, homens valentes, homens heróis, e nós estamos aqui para um servir ao outro. Amém? E com o decorrer do tempo, né, desse período, nós queremos dar algumas notícias, né, nós queremos fazer tempos de oração com os homens mesmo, um orando pelos outros. A nossa equipe está fazendo isso, já está sendo tremendo. Deus tem falado com a gente, Deus tem nos revelado coisas, Deus tem se revelado ao nosso meio. E eu quero que a igreja, né, que os homens percebam isso e sintam isso, e carreguem isso, não só aqui dentro, mas aí para fora também. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor, Tu és digno de receber tudo, Senhor, de nós. Senhor, nós estamos aqui para receber de uma palavra que vem do Teu trono. Senhor, eu sei que o Senhor já derramou sobre o Teu servo, sobre o Teu Filho amado, que está aqui nesta noite para nos dar a sua palavra, uma palavra que virá, Senhor, ao encontro dos nossos corações, para nos transformar, para nos revigorar, para nos trazer um novo tempo, Deus. Por isso eu peço, Senhor amado, que o Senhor derrame mais e mais o Teu Espírito, e que nós sejamos, esta noite, impactados, Senhor, pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero chamar o pastor Misa. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. A palavra é tua. Obrigado. Obrigado, pastor Mário. A paz, queridos. Que bom estarmos com vocês nesta noite. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer algo. Amém, irmãos? Eu creio no Deus que eu sirvo. Deus é tremendo. Deus faz coisas incríveis para as pessoas que não têm aparentemente nada a ver, né? Deus tem uma coisa com as pessoas que parece que não tem sentido na vida. Eu queria animar você que está aqui nessa noite, que quando você vê assim no espelho e fala, cara, o que eu estou fazendo nesse mundo? É com você que Deus tem algo especial. Amém? Agradeço o convite, né? O pastor Mário me passou a palavra, eu conheci o pastor Roger, que eu não conhecia. Não sei como que os motoqueiros não se conhecem, né, pastor? Glória a Deus. Está aqui meu amigo, irmão, filho na fé de muitos anos, irmão Fabiano, meu amigão. Deus te abençoe, Fabiano. Que bom tê-lo aqui. E trouxe discípulos, né? Posso chamar de meus discípulos, Rafa, Marcão e André, que estão aqui comigo, né? Eu nem sabia, né? Até mandei uma mensagem para o... Cadê o Oswaldo? Falei para o Oswaldo, tem uns meninos querendo ir comigo, eu posso levar ou não? Ele disse, não, pode levar sim. Glória a Deus. Irmãos, é um prazer estar com vocês. Realmente o meu testemunho é algo que
só Deus podia realmente fazer. E eu sei que, de repente, eu tenho muito sim, Deus tem me falado algumas coisas ultimamente, que às vezes eu vou em alguma reunião e Deus diz, eu tenho uma palavra exata para 2 pessoas no meio desse monte de gente. Irmãos, talvez nessa noite o de repente de Deus vai acontecer na sua vida. Eu creio muito nisso. Eu creio muito, sabe, naquele momento chave, momento punk. Pum, aconteceu, é seu, segura. Porque uma das coisas que tem acontecido muito na igreja, o comodismo, a tranquilidade, às vezes a igreja anda tão ateia, tão desacreditada de Deus, que vem na igreja por vir, mas anda com a fé tão fria, tão desanimada, tão descrente, que quando encontra alguém que acredita, chama de religioso. Esse cara é religioso. Não, cara, ele acredita em Deus, é você que não está acreditando mais. Ele acredita que Deus pode fazer coisas incríveis e você já não. Não é isso? Eu queria dizer para os irmãos algo que nós estamos vivendo um tempo que a igreja no Brasil nunca viveu. Eu quero dizer para todos que estão aqui, eu sei que tem pastores, tem homens de Deus, mas pelo Espírito de Deus eu digo uma coisa para vocês, o que te trouxe até aqui não te leva mais a lugar nenhum. Se você quiser prosseguir daqui para frente, você tem que fazer muitas mudanças em sua vida. Acreditar de verdade, se entregar de verdade, se tornar crente de verdade, colocar o que você tem nas mãos de Deus de verdade, confiar nele de verdade e viver daqui para frente dessa forma. Eu dei uma palavra sábado passado, retrasado, foi passado ou retrasado, né? Irmãos, aquela passagem de Gideão, que com 32 mil homens, ele se prepara para uma guerra, e os irmãos conhecem mais a Bíblia do que eu, que no momento que Deus manda voltar os medrosos e covardes, volta 22 mil, é isso? E depois sobra 10 mil, e depois dos 10 mil, Gideão achou que estava bom, porque 22 mil já voltou. A Bíblia não entra muito em detalhe de como foi a sensação de Gideão, mas você imagina, você com 32 mil, entrando numa batalha contra milhares, a Bíblia diz que era tanta gente que parecia areia. Quando a Bíblia fala que parece areia, é gente, irmãos. Mas ele continuou, os irmãos sabem qual foi o fim, qual foi a grande vitória dos 300, inclusive até fizeram o filme dos 300, inclusive muito bom o filme, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, nunca houve tão realidade, irmãos, porque tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que aconteceriam conosco como igreja. Se é um tempo que Deus está falando conosco, que você tem que fugir do medo e da covardia, porque senão você vai ficar fora. E se é uma coisa que tem apoderado de quem trabalha, de quem tem empresa, principalmente depois da pandemia, pessoas que estão com medo e pessoas que estão se acovardando. Então eu queria muito que você olhasse para dentro de si. Eu quero orar com você neste momento. Eu não sei nem se você está preparado para ouvir o meu testemunho. É muito doido, né, irmão? Deus faz umas coisas gloriosas, né, irmão? Irmãos, eu sou crente, viu, irmãos? Não olha para mim assim, não sou, eu sou crente. Amo a Jesus mais do que você pode imaginar. Eu tenho uma amizade com Jesus que você não tem ideia. Irmãos, eu passo o dia todo com Ele. Não tenho tempo para música, não tenho tempo para televisão, não tenho tempo para pensar mal de ninguém, não tenho tempo para brigar com ninguém. Eu só tenho tempo para amar o Senhor, amar minha esposa que amo demais, amar os meus filhos, amar os meus netos, amar os meus amigos e ficar tentando ouvir algo de Deus para me ajudar alguém que naquele dia esteja necessitado. Esse é o meu dia. Se você perguntar na televisão de reportagem, eu não sei, não ouço e não me faz falta. Eu entendi o que Deus precisa nesses dias de homens que estão dispostos a dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou todo seu, de verdade. Ah, irmão, acontecem umas coisas loucas você falar isso, hein? Baixa sua cabeça neste momento. Senhor, eu sei que o Senhor tem algo especial nessa noite. Eu não entendo, não vejo ainda, mas eu sei que o Senhor tem pessoas nessa noite que o Senhor trouxe aqui para fazer uma mudança radical em suas vidas. Espírito Santo, fale conosco, não seja eu, não seja a minha boca, mas seja o Senhor que revela o escondido, o oculto, que revela onde está o medo, onde está a covardia, onde está a vergonha, onde estão tantos espíritos que estão deixando pessoas deixar de viver coisas grandiosas no Senhor, vitórias grandiosas, mas ainda estão com medo, estão escondidos como Saul, como Esaú.
Mas o Senhor vai trazê-los hoje para mostrar que o Senhor é Deus poderoso e muda realmente a história de um homem. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu me chamo Misael Vasconcelos Sanches, sou filho, neto, bisneto de espanhol. Você sabe como é que é espanhol, né, irmão? Pensa naqueles caras sanguíneos hemorrágicos. Eu morei 2 anos na Espanha e foi os piores 2 anos de toda a minha vida. Eu nunca imaginei que espanhol era tão ignorante. Meu Deus do céu. Irmãos, não é brincadeira, não. Vocês vivem num país maravilhoso. Um país onde as pessoas pedem licença, onde as pessoas... Tem uns... que os irmãos sabem quem eu estou falando, mas a maioria, no geral, onde você entra num restaurante, você é bem-vindo. Eu entrei uma vez num restaurante na Espanha, lá na Espanha os irmãos, alguns sabem, outros não, mas existe uma lei espanhola, chama a lei da hora sexta, porque das 2 da tarde até as 5 você não pode fazer barulho, não pode brigar, nem brigar, você tem que brigar antes das 2 e brigar depois das 5, senão você é preso, porque se você brigar você vai fazer barulho, então não pode. Então das 2 às 5 é um silêncio total, e nós fomos num restaurante dentro de um shopping, isso é em Madrid, capital, e o restaurante abria às 2 horas. Em Madrid, a hora sexta é mais tranquilo, mas na Espanha geral é assim. E nós sentamos, então, na mesa do restaurante, faltando 10 para as 2. Pois o gerente falou, vocês precisam... Não se pode, não sabe que só depois das 2... E empurrou a gente do restaurante para fora. Me empurrou mesmo, empurrou. Eu falei, meu Deus do céu. Irmãos, é assim que é lá, amém? Bem-vindo à Espanha, o dia que você quiser lá, não sente no restaurante antes da hora, senão você vai ser expulso. Amém, queridos? Irmãos, quando me perguntaram o que eu poderia dizer para os irmãos nessa noite, cada filho de Deus, ele trabalha de uma forma. Não estranhe isso, irmãos. O que Deus às vezes tem na sua vida não tem nada a ver com a vida do que está ao seu lado. Deus sempre trabalhou dessa forma. Não ignore isso, não leve isso para a estranheza. É assim que Deus faz. Deus trabalha com cada pessoa diferente, por isso que existem muitos ministérios, porque Deus trabalha de forma diferente. Mas você sabe, se estamos indo para o mesmo lugar, mesmo que estamos distantes hoje, um dia nos encontraremos no caminho. Amém, queridos? E é isso que tem acontecido. Deus, ultimamente, tem trabalhado de formas gloriosas. E na minha vida, até os 25 anos de idade, eu vivi, bem dizer, na favela. E muito perto de vocês aqui, em São Bernardo. Se alguém conhece um pouco de São Bernardo, é próximo, Volkswagen ali, tem muitas favelas, né? Hoje chama o corredor, né? Das favelas. Eu morava em uma delas durante 25 anos de idade. Fui muito, sabe aquela palavra pobre, de maré, era eu. Meus pais trabalhavam, eu ficava o dia inteiro, estudava, voltava, e centenas de vezes a minha alimentação no dia foi aquele copo que vinha massa de tomate, né? Porque copo de vidro na minha casa era só quando vinha o molho de tomate dentro, fora disso não tinha. E naquele copo eu enchia meio de açúcar cristal e meio de farinha de mandioca, era o meu alimento do dia todo. E sofremos bastante, mas sempre crente, criado na igreja. O sofrimento foi tão grande que um dia eu acreditei que podia ganhar algum dinheiro, porque eu não aguentava mais aquela vida miserável, aquela vida pobre, aquela vida de não poder ter nada. Irmãos, a primeira maçã eu comi quando tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade eu experimentei a primeira maçã. Por que eu experimentei? Não porque compramos, porque o meu avô foi trabalhar no mercado e as maçãs estragadinhas, ele trabalhava para tirar essas maçãs do meio, porque era um lugar chique, e essas maçãs ele ganhava, então trazia e dava para o meu pai, que era filho dele. Então eu comecei... A primeira maçã eu fiquei mais ou menos 1h30 para comer ela, irmão. Eu nem comia, eu chupava. Porque eu nunca tinha comido uma maçã, era bom demais. Era muito bom. E começou assim, mas chegou um tempo na minha vida que eu acabei me casando com 25 anos, casei com uma mulher que era de família rica. Foi um susto para a minha família, porque eu era o esteio da casa, porque eu trabalhava, mesmo pobre, eu cuidava da minha casa, meu pai era caminhoneiro, ficava muito tempo fora. E foi então que eu comecei a pensar a ganhar dinheiro. E é um grande perigo quando você começa a pensar em ganhar dinheiro. Eu sei que tem muita gente aqui que tem suas empresas, seus negócios. Hoje eu tenho também. Mas é um terreno perigoso e escorregadio. Vocês sabem que na Bíblia só uma coisa o Senhor Jesus comparou como Ele como Senhor.
Ele nunca chamou Satanás de senhor, nunca chamou nada de senhor, mas quando ele falou de dinheiro, ele elevou o nível para dizer que escolhei hoje a quem se mais, ou a mim ou a mamão, a Deus ou a mamão. Então era um senhor. Então lidar com dinheiro é muito perigoso. E chegou um tempo, então, que eu fui conhecer o dinheiro da forma mais errada que um homem na vida pode conhecer. Mas eu queria ler antes de contar essa parte, é a parte dolorosa do meu testemunho, mas, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Na vida, bom é quem termina bem, não é quem começa bem. Há muita gente que começou bem. No casamento começou bem, na vida profissional começou bem, na igreja começou bem, mas terminou muito mal. Então aprenda isso. A base do meu testemunho vai ser isso. Bom é quem termina bem, não é quem começa bem. Então ainda tem jeito para você, amém, irmão? Não acabou ainda, né? Dá um toque na pessoa que está do outro lado. Então bom é quem termina bem, eu vou terminar bem. Amém, querido? Né? Quando você está assistindo os corintianos, quando estão... Irmão, eu não sou contra o corintiano, estou usando Corinthians por causa... Nem sei por quê também. Pode ser palmeirense. Está assistindo o jogo e o seu time está perdendo de 2-0. Aí ele olha para o relógio, 40 minutos do segundo tempo. O que ele faz? Vai embora. Chutando tudo, né? Caramba, perdi meu dinheiro. Só que quando ele põe o pé no asfalto que ele saiu, uma gritaria. 1-0. Ele olha no relógio, está perdendo de 2-0. 2-1 é a mesma coisa de perder. Quando ele dá 3 passos, outro barulho. Empatou. Aí ele fica assim, quando ele pensa em voltar, outro barulho. O time dele ganhou 3-2. O que eu quero dizer com isso? Aos 40 minutos da sua vida, muita coisa pode mudar. Quando você acha que está perdido, não tem mais jeito, não desista, porque nos últimos minutos, irmãos, eu não sei, eu costumo dizer que Deus não é gente, e não é mesmo, né, irmãos? Porque Ele deixa, às vezes, para fazer coisa na nossa vida, nos últimos minutinhos. Quando você acha que está tudo perdido, isso aconteceu na minha vida, vocês vão ver. Quando parece que não tinha mais jeito, botar o pezinho para cair na cova, o Senhor vem e fala, não, agora chega, agora eu vou te abençoar. Eu falei, meu Deus, mas por que tinha que ser agora? Por que não foi uns dias antes? Amém, irmãos? Você nunca vai entender Deus mesmo. Esqueça a ideia de querer entender Deus, de querer entender o Evangelho. Você não vai entender nunca. Mergulhe e deixe para entender quando estiver lá no céu, porque aqui você não vai entender, não. Amém, queridos? Viva. Goste daquilo que Deus deu na sua vida, curta aquilo que Deus te deu, sofra o que tem que sofrer, mas fique tranquilo, lá no céu você vai ter aquele tempo especial. Vem aqui, senta aí, vamos conversar. É por isso, e por isso. Amém, queridos? Você não está em um lugar que você vai entender tudo, vai compreender tudo, vai ter satisfação de tudo. Não. Você está em um lugar louco mesmo, porque Paulo diz, para o mundo nós somos louco. E se nunca ninguém chamou você de louco, vai ter um momento. Eu já fui chamado muitas vezes. Os 2 anos que eu ganhei, a minha empresa ganhou mais dinheiro em toda a história dela. Foi os 2 anos primeiros da pandemia. Louco, não é, irmãos? E haja de gente perguntando para mim porque a minha empresa ganhou mais dinheiro na pandemia. E a resposta vinha na ponta da língua, irmão. Pergunte para ele. Faça uma reunião com Deus e pergunta para ele, porque realmente Deus escancarou o céu sobre a minha casa nos 2 primeiros anos da pandemia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria ler um salmo, é o salmo que mudou a minha história, mudou a minha vida, eu permeio nele até hoje, e vocês vão entender por que tudo isso aconteceu comigo. Salmo 112, por favor, você que trouxe sua Bíblia, então tem que trouxe seu celular, ligue o seu celular, abra o seu celular, que hoje está assim, né, irmãos? Está muito fácil, né? Então abra o seu celular aí na Salmos 112. Queria dizer uma coisa para você, irmão. Deus tem aberto uma porta muito grande para a igreja nesses últimos dias. E nós temos ouvido muita voz do Senhor nesses dias que Deus vai enriquecer a igreja com um propósito. Não é para você comprar seu iate, não, para você comprar nada disso. Deus vai enriquecer muitos homens na igreja, porque a igreja vai precisar de dinheiro para bancar o que Deus vai fazer no Brasil esses últimos... Escreva o que eu estou te falando. Deus tem uma movimentação para o Brasil nesses dias que a igreja nunca viu e viveu. Amém, irmãos? Eu estava dizendo ali na sala com os irmãos, eu morei 10 anos nos Estados Unidos,
e conheci muitos profetas americanos, e hoje, na atualidade, há 2 anos até hoje, os profetas americanos, que realmente são homens de Deus, têm apontado a mão para o Brasil e dizer, o Senhor vai fazer algo especial no Brasil. Enquanto a Europa e os Estados Unidos vão enfrentar um juízo terrível, como já estão enfrentando, o Brasil vai viver um tempo glorioso. E se você é brasileiro, entenda o que Deus vai fazer no Brasil, mergulhe de cabeça nisso, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua empresa, na sua casa, principalmente na sua casa. Irmão, se você está aqui e tem algum problema com a sua esposa, com seus filhos, talvez é isso que Deus vai tratar. Eu tive... Os maiores problemas que um homem pode ter na vida de casamento fui eu. Eu era de uma igreja, eu era o pastor. E o meu co-pastor levou minha mulher embora. Já sofreu alguma coisa assim, irmão? Você tem intimidade com o seu co-pastor, mas na verdade o cara estava na igreja porque ele queria minha esposa para ele. Levou por 6 meses embora de verdade. Amém, irmãos? É parte do meu testemunho. Mas hoje eu vivo muito bem com minha esposa, amém, irmãos? Eu creio num Deus que restaura, que muda, que cura, que sara. Se você olhar para mim, você vai ver apenas cicatrizes, mas ferida não tem nenhuma aqui, viu, irmão? Eu vivo bem com a minha esposa. Agora, não vou dizer para você que eu fui um marido santo. Às vezes a mulher comete erros contra nós, a gente só sabe apontar a mão para ela, mas eu fui um péssimo marido até aqueles dias, amém, irmão? Então, você como sacerdote da casa, e o governo está sobre a sua vida. Se você não é um bom esposo, fique atento, porque Satanás pode chegar em sua casa e fazer o que ele quiser. Então, por favor, seja um bom esposo, um bom marido, ame a sua esposa, lute por ela. Às vezes o mais espiritual é você estar na sua casa cuidando da sua esposa do que estar aqui numa reunião como essa. Às vezes o mais espiritual, às vezes é você sofrer ao lado da sua esposa e chorar com ela do que vir à igreja. Porque a igreja está aqui, se você perder a sua casa, você nunca mais vai estar bem aqui. Amém, irmão? Segura aí, é Deus que está mandando falar, amém, irmão? Eu não sei o que vai acontecer aqui não, eu sei que no final nós vamos chorar muito, amém? Glória a Deus. Vamos ler na NVI, Salmo 112. Como é feliz o homem que teme o Senhor. Irmãos, a felicidade está muito ligada ao temor. E tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes, seus filhos, serão poderosos na terra. Hoje eu tenho 3 filhos, 5 netos, 2 noras e 1 genro. Todos estão firmes com Jesus como nunca na história. É muito comum dentro da minha casa a maioria deles estarem jejuando quase todos os meses. A minha cozinheira de casa, ela tem até dificuldade de fazer comida. Quando não é eu que estou jejuando alguns dias sem comer nada, é minha esposa. Quando é minha esposa, é meu filho. Ela fala assim, o que eu vou fazer para vocês para comer? Então, sabe por quê, irmãos? Nossa família entendeu que são dias especiais e nós estamos mergulhados, mas mergulhados. Esse dia eu estava andando na Espanha e o Senhor falou para mim, construa um altar na sua casa, porque eu vou fazer coisas grandiosas. Então, quem for na minha casa, eu convido, quem quiser ir, eu moro num sítio aqui em Itupeva, maravilhoso, que o Senhor nos deu, e daqui 2 dias, esse lugar está prontinho. Um altar, um lugar que você vai poder orar, e eu, né, irmão, se você quiser, você pode ir, mas um lugar onde vou passar as noites chorando, buscando ao Senhor, irmãos, eu não vou perder essa movimentação de Deus na terra. Eu não vou, irmão, se você quiser, é com você, mas eu não vou. Então, os irmãos, inclusive o pedreiro que terminou está aqui, né? Um dos meus discípulos é o pedreiro. E vou chorar aos pés do Senhor, irmãos. Eu não vou deixar passar esse momento na minha vida, na história do Brasil. Irmãos, não deixe outro legado a não ser que as pessoas lembrem de você como um homem que realmente esteve na presença do Senhor, orando, buscando, chorando e fazendo tudo aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Amém, irmãos? Então, por favor, saia dessa reunião dizendo, então vou seguir, vou começar a jejuar, vou começar a orar, vou ter um tempo melhor com Deus. Irmão, tire toda a religiosidade da sua vida, comece a ter uma vida íntima com o Senhor. Irmãos, vamos mudar isso em nome de Jesus. Deus tem algo para fazer em São Paulo e hoje Ele está dizendo, eu preciso de vocês, homens, para fazer o que eu tenho a fazer aqui neste lugar. Será que Deus pode contar com você, irmão? Ou você vai continuar reclamando, chorando, se acovardando, cheio de medos, mostrando que a igreja, irmão, não! Deus quer fazer algo com você, individual, e depois Deus usa todos vocês de uma forma que pode marcar esse lugar. E eu vou profetizar aqui nesse lugar agora, pastor Mário, em nome do Senhor Jesus, esse lugar será pequeno se você ouvir a voz de Deus hoje. Amém, André? Pastor Jalma não está aqui, eu posso falar à vontade, né?
Ele é meu amigão, viu, irmão? Fique tranquilo. Queridos, verso 2, seus filhos serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Irmãos, ser homem não é o suficiente, você tem que ser homem íntegro. A palavra íntegro vem de inteiro, completo, reto. Irmãos, por favor, eu falo na igreja, nem tem igreja, estamos com um grupo lá em casa, eu falo, irmãos, pode puxar o meu nome, pode procurar se eu devo para alguém, pode procurar se eu dei calote em alguém, pode procurar, irmãos, procure, porque isso é uma coisa que Deus colocou no meu coração, é ser um homem íntegro. Não devo para ninguém, não compro nada fiado, não compro nada financiado, tudo que eu tenho, Deus me deu graça para ser à vista. Ah, irmão, lembra que eu falei para você onde eu nasci, como eu vi até os 25 anos? Vou continuar, daqui a pouco você vai ouvir. Irmãos, verso 3, grande riqueza, ei, irmão, grande, diga grande. Irmão, na casa do homem feliz, que teme ao Senhor, que ama a sua palavra, os seus filhos serão abençoados, os seus filhos serão homens íntegros, e no 3 diz, grande riqueza há em sua casa. Eu posso perguntar, existe riqueza hoje na sua casa? Começando por você, sua mulher, há riqueza no seu casamento, há riqueza na sua intimidade, há riqueza no seu relacionamento íntimo com a sua esposa, há riqueza com o seu relacionamento com os seus filhos. Meus filhos me amam, 2 moram nos Estados Unidos e um mora comigo no sítio, porque está construindo uma casa. Todos os 3 falam todo dia, pai, nós queremos estar com o Senhor neste momento, nós te amamos, nós queremos ver. Os seus filhos podem dizer isso para você, pai, eu quero estar com você, ou existe uma diferença grande? Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro. Irmãos, eu tenho dito para os irmãos que venham trevas, que venham o que quiser, nós seremos luz. Amém, irmãos? Tem um versículo em Miqueias 7, acho que 7, 8. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Se eu cair, ainda que tenha caído, levantar-me-ei. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Deus está procurando homens que não têm mais medo de trevas, não têm mais medo de mundo, não têm mais medo de universidade, que hoje é um antro da impiedade no Brasil. Não tenham medo de nada, irmãos, está na hora de nós entrarmos em qualquer ambiente, mas a nossa luz tem que brilhar. Amém, queridos? Quando você vê uma mulher toda sensual, sua luz brilha ou apaga? Quando você vê a loteria lá sorteando 40 milhões, sua luz acende ou apaga? Quando na sua empresa alguém chega e fala, se você fizer isso para mim, eu te dou 20 mil a mais. Como é que a tua luz acende ou apaga? Quando a sua secretária dá aquela jogadinha, aquela cantadinha, como que fica a tua luz naquela hora? Ou a cunhada, ou uma prima, ou alguém no Facebook, ou nesses bate-papos. Quando você vem aquela sensualidade sobre você, luz acende ou luz apaga? Amém, irmãos? Que silêncio, irmão, por favor, me ajude aí. Eu estou brincando, irmãos. Eu estou brincando de luz acesa e apaga, só isso. Nós nunca vivemos no Brasil uma época que tantos casamentos na igreja estão sendo desfeitos. Tem um pastor aqui em São Paulo, não vou dizer nome, ele casou, separou, casou, o filho dele está desviado, trouxe o filho para casa, para a igreja, foi um grande parceiro. Depois de 2 anos, o filho fugiu com a mulher dele, casou com a mulher dele, que era madrasta, fugiu com a madrasta. Hoje é pastor de uma igreja de São Paulo com a madrasta. O pai dele casou de novo, é pastor de outra grande igreja. Irmãos, vivemos uma época da imoralidade escancarada nos casamentos cristãos. Já passei no inferno com o meu casamento. Irmãos, hoje eu vivo um casamento perfeito. Eu amo a minha esposa demais, ela me ama demais. Somos meninos no amor, namoramos, passeamos, saímos. Fomos feridos no passado, mas eu não quero saber mais do meu passado, o meu presente me importa hoje, amém, queridos? Como é o seu presente? Não quero saber do seu passado. Teve um irmão que o Senhor mandou eu buscar ele, depois eu volto lá na história, é só para deixar você curioso mesmo. Mas quando eu vim para o Brasil, eu morei 10 anos nos Estados Unidos. Os irmãos que conhecem, eu conheci o pastor Djalma nos Estados Unidos. Foi lá, conheci ele, foi na minha casa, tirava férias na minha casa, andava nas minhas motos, pastor. E um dia o Senhor falou para mim, acabou a América para você. Irmãos, eu sempre tive o meu coração voltado para o Senhor. Nunca fui apegado a nada nesse mundo. A nada versus nada.
Minha casa nunca foi minha, meus carros nunca foi meu. Tudo que tenho nunca foi meu. Não sou dono de nada, meu irmão. Só está tudo emprestado comigo, se Deus mandar entregar. E eu falei, Senhor, mas por que voltar no Brasil? Chegou o tempo, eu tenho algo no Brasil. E eu voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, Deus colocou 2 famílias. Falou assim, eu estou te levando você para restaurar 2 famílias que estão totalmente destruídas. Me deu o nome das pessoas. E um deles, recentemente, foi em casa, que eu estava orando muito por ele, foi em casa. E conversamos, eu disse, cara, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Eu só disse que Deus disse isso, eu falei, eu orei, eu sei, eu creio em Deus, eu sei que Ele vai fazer, como eu não sei, não interessa como vai, mas Deus vai fazer, porque eu sei que Deus não volta atrás do que fala, e falando com Ele. E de repente Ele começou, então já que você quer me ajudar, olha, eu sou assim, faço isso, eu ainda bebo um pouco e tal. E ele foi falando e meu coração foi se alegrando, porque hoje é tão difícil ouvir verdade das pessoas, né, irmão? Sabe por que falta cura na vida de muita gente? Porque ele não tem coragem de confessar o que é e o que faz. E quando ele falou tudo para mim, eu digo, eu não olho para você como você é. Deus me faz olhar para você pelo que você está se tornando. Amém, queridos? Para de olhar para as pessoas, para as suas falhas e defeitos. Olhe para ele pelo que ele está se tornando. Não importa para mim que você hoje está aqui, ou você errou, não importa. Importa para mim e para o Senhor, claro, no que você está se tornando com tudo que você está ouvindo. Amém, queridos? Vamos terminar o salmo. Senão, irmão, até 10 horas? Tudo bem, obrigado. Não sou daqui, estou de férias mesmo, irmãos. Verso 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Irmãos, eu já deixei deixar de ganhar milhões de dólares. Não estou falando milhões de reais, não, milhões de dólares. Deixei de ganhar. Porque eu tinha que fazer algo errado para chegar nesse dinheiro. Não errado, roubo, nada disso, assim, alguns detalhezinhos. Porque nós tínhamos que convencer 4 diretores a aceitar o projeto. E o cara que me levou para esse projeto disse para mim, só que a única maneira de convencer esses 4 diretores é trazer umas 5 prostitutas mais bonitas do México e jogar no colo deles. O dinheiro é nosso. Não que nós vamos ganhar pela prostituta, a prostituta vai acalmar eles vão assinar o projeto. Até hoje ele está me esperando lá no México. Satanás é sujo, né, irmão? Meu Deus do céu. Muito bem, queridos. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no que, irmãos? No Senhor. A terra tem a voz dela. Se você ouvir a voz da terra, você vai economizar, você vai ficar quietinho, você não vai sair, vai continuar usando máscara, mesmo que mandou parar de usar, você vai continuar usando máscara, você vai continuar com medo, você vai continuar poupando, você vai continuar fazendo tudo. Essa é a voz da terra. Mas eu digo para você, o céu está dizendo, acredite no Senhor, o que o Senhor tem para nós é diferente do que a terra tem. Está existindo uma guerra, sim, está tendo uma guerra neste momento, pessoas morrendo, sim. Essa é a voz da terra, de medo, de tristeza, de angústia e de fim. Mas o Senhor tem algo para dizer, se você acredita nele, confia nele e esperou nele até agora, ele tem algo precioso para mim e para você. Essa é a voz do céu, amém, irmãos? A voz da terra vai dizer que está difícil, está complicado, tem que existir um jeitinho para sobreviver. Esse jeitinho é para quem não teme o Senhor, mas nós que tememos, existe uma voz do céu dizendo, vou operar milagres e maravilhas em todos aqueles que acreditam em mim de verdade. Acredita, irmão? E o medo, está onde? Muito bem, Deus vai tirar esse medo do seu coração nessa noite. Amém, queridos? Irmãos, o que mais mudou a minha vida foi a palavra generosidade. Eu aprendi isso há muitos anos. Eu no meu carro, eu canso de falar isso, talvez até enjoativo, mas no meu carro, nunca falta mais de R$100 em trocado para me dar para as pessoas necessitadas que batem na porta do meu vidro. Irmão, não julgue quem está te pedindo, porque é melhor você ter para dar do que estar no lugar dele pedindo para alguém. Eu não dou porque é drogado e tal. Ah, muito bem, querido, muito bem. Então você preferia estar onde? Do lado de lá ou do lado de cá? Quando a gente dá alguma coisa para alguém, irmão, não significa nada, às vezes, para ele, mas para você significa. Você já leu aquela parábola, aquela historinha que Jesus conta em Mateus 25? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome
tive sede, estava com frio, estava preso, estava hospitalizado, e fosse me ver, me ajudasse, fizesse tudo, me desse um prato de comida, me deu água. Mas, Senhor, quando fizemos isso? Todas as vezes que você fez isso a um pequenino, fizeste a mim. No meu carro eu tenho um jump, porque se eu ver alguém parado na rua, irmãos, de hora que eu tenho uma caminhoneta, né, que todo mundo fala que é tão roubado, né, eu não tenho medo dessas coisas não, irmãos. Eu paro, pego o meu jump, vou lá e dou partida, seja quem for. E eu faço isso, as pessoas ficam olhando para mim assim, olha para o meu carro, olha para mim, moço, você é doido? Eu falei, não, moço, não sou doido, não, fica tranquilo, só vim aqui te abençoar, dou a partida e vou embora. No meu carro também eu tenho um engate, aquela corda de guinchar. Eu vejo alguém, não é normal você ver no meio da rodovia parado, não, eu vou rapidinho, paro na frente, amarro e levo a pessoa até um lugar seguro. No meu carro tem isso, pode olhar lá, eu mostro para vocês. Sabe por quê, irmãos? É nesses momentos, às vezes, que Deus tem algo tão grande a fazer na sua vida, mas Ele põe um carro parado na sua frente para ver qual vai ser a sua atitude. Ou alguém lá na tua porta vendendo qualquer coisa, um pano de prato, um sorvete, bate na porta, como que você atende? Naquele dia Deus tinha um de repente na sua vida, mas Ele mandou alguém bater na porta para ver qual seria a sua atitude. Como você recebeu? Como você recebeu o cara que bateu no vidro do teu carro? Como você fez? Irmãos, para Ele não significa nada. Deus está fazendo algo, é na sua vida. Ele usa essas coisas só para mostrar quem você é. Amém, irmãos? Não desprezeis o dia das pequenas coisas. Nós não estamos no tempo mais de procurar pessoas que têm muito conhecimento, muito entendimento. Nós temos que ouvir pessoas que têm revelação. Que às vezes o entendimento serra daqui para cima e não deixa a revelação vir, porque a revelação vem aqui, não aqui. Deus está procurando pessoas que estão com o espírito voltado para Ele. É por isso que quando João Batista apareceu, os grandes não quis ir, porque eles esperavam alguém no templo. Ele estava no deserto. Eu conheço Israel, como que é lá. É horrível o deserto de lá. Mas quem quis ouvir teve que ir aonde? No deserto. Hoje Deus está levantando um homem simples, mas cheio de graça, de revelação e de testemunho e de caráter. Irmãos, não ouçam pessoas que não têm caráter, que não têm família, que não têm estrutura, que não amam sua esposa, que não amam seus filhos, porque você poderá estar ouvindo algo que nunca vai fazer nada na sua vida, ou piorar. Conheça. Vai na minha casa, fica lá 2 dias, pode ir, irmão, tem bastante suíte lá. Você vai conhecer como que eu vivo com a minha esposa depois de toda a história que eu vivi. Mas um dia o Senhor me tratou, oh, coisa boa, né, irmão? Deus me curou. Me casei, volto ao testemunho, me casei, eu não aguentava mais a vida de pobre. Virei um criminoso. Eu achava que a única maneira para um pobre vencer na vida era ser um criminoso. Me tornei um grande assaltante de banco. Passei um tempo preso, roubei muitos bancos, ganhei muito dinheiro. Irmão, dinheiro que não vem do Senhor só traz amargura, confusão, tristeza e morte. Mas quando eu estava dentro do presídio, eu me arrependi. Me encontrei com o Senhor de verdade. Um dia na minha cela eu estava tão amargurado, lembrando de tudo aquilo que eu aprendi, Senhor, que caminho eu tomei para me enriquecer. Me perdoa, irmãos. Naquele dia o Senhor enviou um anjo para conversar comigo. Irmão, Deus é bom demais, não é? Irmão, o Senhor enviou um anjo para conversar comigo na cadeia, acredita nisso? Eu subi na grade e fiquei lá no finalzão da grade. Um lugarzinho, irmão, cabia 6 pessoas, tinha 35 mais ou menos. Eu subi na grade aquele dia e falei, Senhor, há esperança para mim? E de repente, irmãos, um anjo me visitou. Aquela silhueta branca começou a conversar comigo. Diz, olha, Deus ouviu o seu arrependimento. Eu vim conversar contigo. De hoje em diante, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai ter que pagar pelos seus erros. Mas de hoje em diante, Deus vai fazer algo na sua vida que você nem vai entender. Irmãos, eu comecei a chorar, comecei a falar em língua, os ladrões começaram a olhar para cima, esse cara está louco, eu comecei a falar em língua, e no outro dia eu falei, gente, vou começar a fazer um culto aqui, todo dia, se vocês quiserem ou não quiserem, eu vou fazer, irmãos, aquela cadeira, uma cadeia perigosa que fugia gente, e no outro dia eu comecei a fazer culto, e comecei a pregar o evangelho, o delegado que me bateu quando eu cheguei lá, quase me matou, tanto bater, começou a chorar ouvindo a palavra, e os presos começaram a se converter, a aceitar Jesus, e um milagre começou a acontecer, não tinha mais visita de criança, as visitas de criança foi liberada, tinha briga, não teve mais briga, as pessoas queriam se casar, eu casei dentro da cadeia.
Irmão, aconteceu algo precioso. Eu comecei a ganhar as pessoas para Cristo, comecei a ganhar as famílias dos presos para Cristo. Um milagre começou a acontecer. Eu digo, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. E nunca mais fui, irmão. Nunca mais fui. Quando eu saí da cadeia, os presos choraram. Quando eu fui transferido dessa cadeia, que é aqui em São Paulo, fui para o interior, numa penitenciária, todos eles choraram. Não vai. E fui, cheguei na penitenciária, comecei os cultos, Deus salvou muitos, mas transformou muitas vidas. Irmãos, até hoje eu tenho filhos que eu ganhei lá e estão firmes, crentes, muitos são pastores. Voltei para casa, aí veio a bomba. Fui viver os piores momentos da minha vida. Fui morar numa casinha, um cara que tinha tudo. Fui morar numa casinha que chovia mais dentro do que fora. E por 14 dias, Satanás enviou um demônio para conversar comigo toda noite. Por 14 dias, recebi um demônio que sentava na minha cama, me acordava. Ei. Eu levantava e ele conversava comigo. Você tem que voltar para o crime. Você vai ser o cara mais rico do Brasil, o mais famoso, o milionário. E eu ouvia aquilo e chorava. No outro dia aparecia gente da onde que eu nunca vi na minha vida. Me trazia metralhadora, me trazia os maiores armamentos, deixava lá, está aqui, ó. Alguém mandou trazer para você. Era o diabo, o demônio que falou para mim, eu vou trazer amanhã para você. E trazia mesmo. Quando deu 14 dias, eu comecei a orar, digo, Jesus, o teu anjo foi aquele dia conversar comigo, dizendo que eu nunca mais seria o mesmo. O que está acontecendo? No 15º dia, o anjo que foi lá voltou. E chegou em mim e disse, acabou, ele não vai voltar mais aqui. Amanhã eu vou trazer alguém aqui, vai tirar você daqui. E agora sim, você vai enriquecer de verdade, vou levar você em muitos países. E eu sem um centavo no bolso, irmão, na minha maior miséria do mundo. Vou te enriquecer, vou te abençoar, mas vai ser tudo vindo de lá. No outro dia, meu irmão apareceu, irmão. Não, olha, vou levar você para Jundiaí. Junta tudo. Eu morava no lugar mais horrível do mundo. Não tinha um centavo para nada. Irmãos, eu não tinha dinheiro para comprar uma pipoca para o meu filho. Fui para Jundiaí, aprendi uma profissão, qual eu trabalho até hoje. Depois de 6 meses, eu já tinha comprado a minha primeira casa. Irmãos, nunca mais esse demônio apareceu para falar nada comigo. O Senhor me abençoou, depois em seguida fui morar na Espanha. Morei 2 anos na Espanha, depois fui morar nos Estados Unidos. Deus me abençoou ricamente na área financeira. Mas, irmãos, esse Salmo 112 nunca saiu da minha vida. Deus restaurou o meu casamento, restaurou a minha vida, restaurou os meus filhos. Eu sou de uma família de 60 e poucas pessoas, todos são crentes, a maioria pastores. A minha família são toda abençoada. Irmãos, eu paguei um alto preço, você não precisa pagar. Talvez você nunca vai fazer o que eu fiz para parar numa penitenciária, mas você pode fazer coisas ricas, você pode perder a sua casa, perder seus filhos, perder a sua empresa. Hoje eu vim aqui, irmãos, eu não sou um intelectual, mas eu vim dizer, e você não precisa passar pelo que eu passei, você pode hoje se arrepender dos seus erros e Deus mudar a sua história hoje. Amém, irmãos? Eu estava orando para vir para o Brasil, digo, Senhor, o que o Senhor tem comigo no Brasil? Fique tranquilo. Estou no Brasil, um sítio abençoado, maravilhoso, tranquilo, mas temente a Deus. Amém, irmão? Não temente a Deus, temente a Deus no meu espírito. E comecei a orar. Aí um cara me ligou, ô Misa, tal, você está nos Estados Unidos, o dia que você vem no Brasil, você podia conversar comigo e a minha esposa? Eu falei, claro, mas eu já estou morando no Brasil. Sério, aonde? Em Itupeva, eu sou de Itupeva. Passou alguns dias, não sei quantos dias, foi na minha casa. Eu já pensei, Deus está aprontando alguma. Esse casal foi arrebentado, irmãos. Quando você tem cicatriz de algo que você venceu, você está com autoridade para curar as pessoas que têm a mesma enfermidade. Se você foi curada na área do casamento, Deus vai te usar para curar casamento. Se você foi curado, então eu tenho cicatriz, meu irmão. Eu tenho autoridade para falar com pessoas que têm problema no casamento, que eu venci. Deus me transformou como marido, como família. Eu não sei, irmãos, o que eu fiz. Eu conversei com ele, sei lá, 20 minutos, meia hora, 1 hora, não sei. Passou 2 dias, o cara liga, nossa, Deus mudou meu casamento, meu Deus, e o que eu faço? Então eu falei, irmão, eu não te falei, o que eu falei? Irmão, esse camarada começou a convidar 1, 2, 3. Hoje na minha casa, está tendo uma reunião de quinta-feira, está indo 120, 110, está indo um grupo gigante de pessoas, não sei nem o que eu vou fazer. Mas, irmãos, em menos de 1 mês, uns 20 casamentos já está sendo restaurado. Naquilo que você sofreu e foi consolado, Deus te usará para consolar outras pessoas. Eu não sei o que eu vou fazer, irmãos. Eu tenho empresa nos Estados Unidos, tenho empresa na Europa. Eu não sei o que eu vou fazer, não estou com vontade nem de sair de casa mais. Deus tem feito algo tão precioso na minha família, na minha vida, irmão. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer, irmãos.
Você quer ouvir uma boa? Faz 10 anos que eu não falo isso, não falo para um grupo como vocês. Faz 10 anos que eu não faço isso. André, 10 anos. Você pode entender o que é isso? Um cara que há 10 anos não prega para um grupo e está aqui hoje falando para vocês. Tem que ter coragem, não tem? Faz 10 anos, irmão, que eu não subo num púlpito para pregar para ninguém. Foi 10 anos que Deus me usava só para cuidar de pastores. 10 anos de ministério para financiar a vida de pastores que eu sei que são homens de Deus. 10 anos. E hoje Deus está me tirando de uma posição e me colocando outra para cuidar de casais, de casamento, de família. Então, para mim, é um tabu que eu estou quebrando que vocês não têm ideia. Imagina que é 10 anos sem pregar para ninguém, sem falar para ninguém, sem ensinar para ninguém. Então, irmãos, eu não tenho muito para dizer, eu só tenho a dizer que o Senhor transformou a minha vida. E o dinheiro que eu queria conseguir ilicitamente, o Senhor me deu 300, 200, 500, sei lá quantas mil vezes mais. Não tenho orgulho de nada de errado que eu fiz, mas o único orgulho que eu tenho, que eu aprendi a temer o Senhor, que eu aprendi a amá-lo, que eu aprendi a desejá-lo. Eu passo um bom tempo do meu dia em oração, um bom tempo da semana em jejum. Irmãos, eu não quero perder o que Deus tem para nossas vidas nesses dias. Hoje Deus talvez queira que eu abandone tudo que eu conquistei até agora, irmão, não tem problema. Pedro não pescou nada a noite inteira, certo? Não é assim que diz a Bíblia? Aí ele emprestou o barco para Jesus pregar o evangelho, não foi isso? E depois Jesus fala para ele, cara, vai lá no fundo e lance as suas redes. Ele ficou em dúvida, mas disse, mas segundo a sua palavra eu vou. E foi, e pegou o peixe que quase arrebentou as redes. Digo para você agora, pergunta, ele comeu algum peixe daquele? O que Jesus mandou ele fazer com aquele monte de peixe? Abandona. Por que Jesus não mandou ele abandonar antes de pescar? Porque ele não tinha nada para deixar para trás. Irmãos, Deus não chama ninguém que não tem nada nas mãos. Deus deixa primeiro assim, encher suas mãos, depois fala, agora vem, abandona. Ele, 2 barcos lotados de peixe, o Senhor fala, agora abandona. Eu estou achando que vai acontecer isso comigo, irmãos. Oh, meu Deus. Deus não vai te chamar você para não deixar nada para trás. Deus só vai te chamar realmente depois que você tiver tudo, porque, irmãos, quem não tem o tudo para deixar, não vai ter nada para testemunhar depois. Não me preocupe, irmãos. Eu já saí dos Estados Unidos, né? Eu sou legal, tenho documento. Deixei. Porque você é mais importante para mim do que todo o dinheiro deste mundo, de toda a riqueza, porque a riqueza passa, vocês não. Vocês são eternos. Amém, irmão? Eu não sei quem está aqui, mas você é eterno. Não tem nada mais valioso do que a sua vida. Diga, bata no peito, irmão, eu sou precioso. Diga, eu sou precioso. Deus te ama tanto, você não tem ideia. Ah, se Deus pudesse clarear a sua mente e dizer o quanto eu te amo. Irmãos, a proposta dos valores foi tão alta que Deus enviou o seu Filho para nos comprar. O resgate da minha vida custou o sangue de Cristo. E por que eu não deixaria uma vida assim, uma vida nos Estados Unidos, ou dinheiro? Irmão, não tem problema. Eu sei que é uma riqueza gloriosa me esperando no céu, que nada pode me tirar, nada, nada, nada. Irmãos, há muito tempo que eu não faço nada, mas se Deus me trouxer de novo, eu estou aqui. Senhor, usa-me, usa-me. Oh, irmãos, não durma hoje sem ter uma conversa séria com Jesus, por favor. Não durma hoje sem dizer, Senhor, não quero mais viver essa vida de mais ou menos. Irmãos, é claro que você vai ter que estar pronto. Quantas vezes eu tinha feito uma reserva grande. O homem inteligente sempre tem reservas, né? O homem sábio sempre faz suas reservas, não come tudo. Nos Estados Unidos a gente aprende muita coisa que o Brasil vai aprender daqui uns 100 anos. O americano não ganha por mês, ganha por ano. O brasileiro ganha por dia, por minuto. Daqui a um pouco, quanto você quer ganhar por minuto? Porque tudo tem que ser rápido. Irmão, tira isso do seu coração. Tira esse desespero pelas coisas. Se acalme. Se acalme. Em nome de Jesus, diga, Senhor, eu me acalmo diante do Senhor. O que queres comigo? O brasileiro tem uma pressa. Né? Não, irmão, calma, calma. Ei, respira. Deus vai fazer tudo do jeito dele, sem a sua pressa, sem seu desespero. Tira o desespero do seu coração hoje, em nome de Jesus. Porque o seu desespero impede o milagre de Deus. Fica tranquilo que o milagre vem, então depois você pode se esperar dando pulo, pulando, né, irmão? Eu gosto de pular, irmão. Pensa num cara que gosta de se alegrar, sou eu. Porque Deus me ensinou a amar o seu filho de uma tal forma, irmãos. Eu amo a Cristo Jesus, amém, irmãos? O dinheiro nunca me roubou do Senhor.
O dinheiro nunca me roubou da presença do Senhor. Você pode ir na minha casa, você é muito bem-vindo na minha casa, você veio como vive minha casa. Eu tenho me consagrado, irmão. Tem pessoas que entram no meu sítio sem nenhuma palavra ouvir, saem transformados, só por entrar lá. Se alguém entrar na sua casa hoje, como que ele sai? Se alguém entrar no seu estabelecimento, na sua empresa, como que ele sai? Esses dias um cara não crente entrou no meu sítio prestar um trabalho, depois ele disse que, enquanto ele estava mexendo lá, fervia uma coisa por dentro dele, que ele não sabia o que era, não sabia se ele estava ficando doente, se ele tinha pegado o Covid, e estava desesperado. Eu que dei risada, falei, mal sabe. Se alguém entrar na sua casa, o que sente, irmão? Se alguém chegar na tua casa e estiver assistindo um programa, que programa você está assistindo? Vai um dia na minha casa, por favor. Eu te convido. Fabiano conhece a minha casa, né, Fabiana? Esses irmãos aqui conhecem a minha casa, e vão conhecer mais e mais a cada dia. Djalma conhece muito bem a minha casa, o vosso pastor conhece muito bem a minha casa. Pergunte para ele. André foi uma vez só, né, André? Ficou o dia inteiro na churrasqueira, né, André? Irmãos, não temos mais tempo a perder. As pessoas que entrar na tua casa têm que saber quem você é. As pessoas que entrar no teu carro têm que saber quem você é. As pessoas que sentar do lado do avião de você têm que saber quem você é. A pessoa que negociar com você tem que saber quem você é. Não precise falar nada, que a vossa luz brilhe diante dos homens. Luz não fala e nem solta som, ela apenas brilha. Irmãos, a nossa luz tem que brilhar aonde chegarmos. Chega de ser crente apagado, frio, desanimado, crente que tem que gritar que é crente. Irmãos, eu não falo em lugar nenhum que sou crente, mas eu testifico que sou filho de Deus aonde eu passo, onde eu vou. Onde passo, alguém tem que olhar para mim e perguntar, quem é você? Ontem o cara que me pediu dinheiro olhou para mim e disse, quem é você? Sabe o que ele viu em mim, irmão? Não viu misa, viu a glória, a presença do Senhor na minha vida. O que as pessoas olham para você quando olham para você, obreiro, líder, não sei quem você é, mas o que as pessoas veem em você quando olham para você? Está na hora, irmãos, de nós refletirmos essa luz, para Deus encher o seu bolso, se você é fiel, para Ele não é nada. Ano passado, retrasado, tinha um serviço para sair de muito dinheiro para mim. Mas, de repente, alguém ganhou a licitação. E você acha que eu gritei e chorei? Irmãos, quando você tem comunhão com o Senhor, nada te desespera. Eu fui para o meu cantinho orar, falei, Senhor, se esse trabalho é para ser para Ele, é porque Ele precisa mais do que eu, abençoa-o. Estende a sua mão sobre essa pessoa e abençoa. Acabei de orar, o Espírito Santo falou para mim, esse trabalho é para você, não para ele. Só preciso que você lance uma semente. Eu tinha prometido dar um carro para um missionário nos Estados Unidos. E eu falei, Senhor, mas que semente? Você disse que ia dar aquele carro. Não dá não, é pouco demais essa semente. Dê um carro melhor, muito melhor. Eu falei, mas qual carro? O Senhor me deu o nome do carro certinho. Fui e compramos o carro na hora. Não tinha pego o trabalho. Irmãos, tem muita coisa que Deus tem para a sua vida, mas você precisa acreditar antes. Você precisa semear antes. Imediatamente fiz o que Deus mandou fazer. E eu tenho um grupo de mais de 100 pessoas que trabalham para mim no Brasil, e nenhum deles deu o nome para outra pessoa, porque não, mas nós queremos trabalhar para você. Se for para ele, nós não vamos. Mas por que você perdeu o trabalho? Todo mundo intrigado. No outro dia, irmãos, assim que eu semeei. Às vezes, irmãos, Deus está esperando uma semente sua. Quando eu vinha vindo para cá, o Senhor mandou fazer algo, e isso eu vou fazer. Irmãos, a generosidade muda a história de um homem, mudou a minha. Nós vamos fazer uma super oferta hoje para o pastor da igreja de vocês. Deus quer te abençoar ricamente, mas nós precisamos lançar a semente primeiro. Eu dei aquele carro para o missionário, quando recebeu o carro, irmãos, o cara chorou, gritou, pulou, mas ele também não está, ele é homem de Deus, ele entendia o que ia acontecer. No outro dia ligaram para mim, olha, você tinha perdido a concorrência, mas não sei o que aconteceu, o trabalho é seu. No outro dia, irmão. Deus tem algo para a sua vida, mas você tem coragem de semear hoje? Para receber a bênção amanhã? Tem coragem ou não? Irmãos, e eu não vou falar o preço do carro, nem vou falar o carro, é muito alto, muito caro. Mas o que eu ganhei naquele trabalho, dava para comprar uns 50 carros daquele. Você pode entender isso, irmão? Eu não sei, né, por 10 anos sem pregar, sem falar, eu estou até meio perdido. Mas, irmãos, o que mudou minha vida pode mudar a sua, porque o nosso Deus é o mesmo. Deus não tem filhos prediletos, apenas uns são mais disciplinados do que o outro. Uns amam o pai mais do que o outro, né, irmão? Ah, querido, eu queria que vocês colocassem de pé nesse momento.
Irmãos, nós temos uma clínica também. Uma coisa que Deus mandou eu fazer no meu sítio foi montar uma clínica. Não entendia porque hoje eu começo a entender. Então, nós temos uma clínica que eu tenho um ministério ainda de cuidar de pastores. Eu amo pastores. Porque eu também vou ser um dia, né, irmão? Voltar a ser pastor de novo, eu quero que as pessoas façam o mesmo por mim. Mas eu tenho um carinho muito grande por pastores, viu, pastor Mário? Pastor Roger, que bom conhecê-los. Ainda mais motoqueiro, né, irmão? Eu sempre tive moto e acho isso um fantástico. Eu usava muito a moto para falar em línguas, porque ninguém me ouvia mesmo, eu podia gritar no guarda-corpo. Tudo bem, nos Estados Unidos não tinha capacete, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas sobre nos Estados Unidos dizem que eles devem ter fumado todas, porque olha lá, falar em línguas, eu pulava de moto, e até hoje é gostoso, né? Querido, como eu quero que você tenha intimidade com o Senhor. Não vale a pena ser um crente comum. Não vale a pena ser um crente na média. Deus está aqui nessa noite buscando homens corajosos, tementes, homens que querem ter um coração generoso. Tudo que Deus fez por mim, porque Ele encontrou em mim um coração generoso. Nunca deixei de ajudar alguém que passasse perto de mim, seja quem fosse. Nunca deixei de dar alguma coisa que Deus mandou eu dar, e às vezes o valor era muito alto. Nunca deixei de abençoar quem Deus pediu que eu o abençoasse. Eu quero dizer aqui que nessa semana, irmãos, alguém vai bater na sua porta ou para vender ou pedir algo muito pouco, pequeno. Vai acontecer isso que é o Senhor que está mandando dizer. Escute, guarde o que eu estou dizendo. Abençoe essa pessoa, porque depois que você fizer isso, Deus vai trazer algo na sua vida. Deus só quer encontrar em você um coração generoso. Há 30 anos, irmãos, eu tenho um compromisso comigo. Nunca dou a menor nota que tenho no bolso e na carteira. Nunca. Há 30 anos eu faço isso. E um dia que saiu a nota de 200, que eu vim para o Brasil, que tinha nota de 200, o diabo chegou em mim, eu quero ver. Eu disse, então, né? Oh, meu Deus. Esse diabo é bobo demais, né, irmão? Eu fui criado para os mineiros, eu acho legal os mineiros, é bobo demais. Naquele dia eu tinha 2 notas de 200 e uma de 50, eu dei as 2 de 200. Eu ia dar só uma, mas quando Satanás soprou no meu ouvido que eu não tinha coragem de dar uma, eu dei as 2. Nunca me faltou, irmãos. Nunca me faltou nada nesses últimos anos. Nunca me faltou o que comer, o que beber. Eu sempre por ter o melhor carro, sempre por ter o melhor relógio, sempre por ter tudo melhor. Não me apego nisso. Eu sou o cara, acho que mais doei relógio no Brasil para pastores. Você não vai ver um pastor que eu conheço que não tem um relógio bom no braço que eu não dei. Pode perguntar. Inclusive o pastor de vocês aqui. Eu nunca deixei de fazer isso, irmãos. Sabe por quê? Porque toda vez que comprava alguma coisa boa, Satanás falava, agora você é o cara. Quando ele falava isso para mim no outro dia, eu dava ele para alguém. Falei, você está percebendo? Eu sou o cara, mas o cara abençoado, seu tonto. Nunca me prendia a nada, amém, irmãos? Nunca me prendia a nada. Não me prendo e nunca vou me prender. Eu acho que foi por isso que eu vim aqui nessa noite, para que Deus desprenda do teu coração algumas coisas pequenas para Ele te dar algo grande. Um portal se abriu para o Brasil, irmãos. Você que é empresário que está aqui, põe a tua empresa em ordem, que o Senhor vai expandir os seus negócios. Eu digo isso em nome do Senhor Jesus. Obreiros que estão aqui, que ainda não têm totalmente aperfeiçoado o seu casamento, não têm colocado em ordem o seu casamento, coloque o seu casamento em ordem, que o seu ministério vai crescer como você nunca viu na sua vida. Irmãos, eu não tenho mais nada para falar não, mas o Senhor tem para falar com você. Eu queria que você que, eu não sei, né, de repente ninguém sentiu nada, amém. Eu senti, tá bom. Mas se você foi tocado de alguma forma, se alguma coisa que eu disse tocou você, eu sou a prova viva que Deus tira o cara lá do fundo do inferno. Eu não pude contar detalhes para vocês, mas eu já conversei até com a morte. Uma vez eu fui assaltar um banco e eu vi uma mão me puxando. Eu já tive algumas experiências doidas, irmãos. Quando eu antes de assaltar o banco, uma mão me pegou por trás e me puxou. E eu senti que era uma mão boa, algo bom. Mas de repente veio 2 horrível e empurrou, dizendo, você nunca vai retroceder, você é o melhor. E quando ele me empurrou, quando eu entrei no banco, eu dei de cara com a morte. A morte veio para o meu lado, eu me esfriei, eu me gelei. Irmão, coisa mais terrível do mundo é ver a morte. E eu vi aquilo, aconteceu o assalto foi tudo certo, levamos tudo. Mas no outro dia alguém disse, eu fiquei sabendo que tinha um segurança escondido com a arma apontada para a minha cabeça, mas a hora que ele puxava não saía bala. Então a morte que eu vi era a morte que veio me buscar, mas Deus diz, não tem algo com esse camarada, você não vai matar ele não.
Então, irmãos, eu devo amar alguma coisa nesse mundo, eu já devia ter morrido há muito tempo. Isso foi uma das oportunidades, mas muitas outras. Eu sou a prova viva que Deus ama, mesmo que a gente esteja numa situação difícil. Porque Deus não vê quem você é, vê o que você vai se tornar. Se você acha que Deus crê, se você crê que Deus pode fazer algo na sua vida, o tempo é agora. Eu não sei o que será daqui a alguns anos, mas o que Deus tem para o Brasil é muito grande, irmãos. Se Deus encontrar 10 homens nessa igreja que entendeu o que eu estou falando, esta igreja, André, pastores, vai viver um tempo que nunca viveu. Se alguém tem coragem de escrever isso no papel, escreva. O pastor Misael esteve aqui e disse isso, que se Deus encontrasse alguns homens nessa igreja, não todos, mas alguns que crescem no que ele falou, essa igreja viveria um tempo que nunca viveu. E daqui a algum tempo vocês me falem. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês. Se alguém tem coragem de vir aqui à frente e se jogar, por favor, irmãos, fique à vontade. Se Deus falou com você, algo assim que mexeu com você, você tem a oportunidade de vir aqui à frente, porque eu vou chorar com você. Eu sou bom, pensa num cara bom de choro, sou eu. Eu tenho um reservatório de lágrima. Fabiano, vem cá, Fabiano. Sobe aqui um minutinho. Irmãos, quando eu disse que quando eu estava preso eu ganhei um cara para Jesus, tem um cara que há 26 anos eu ganhei ele dentro de uma prisão e ele está aqui, irmãos. Ó. Eu gosto de falar e dar o testemunho. Há 26 anos atrás eu ganhei esse cara para Jesus numa cadeia e até hoje ele teme ao Senhor e serve ao Senhor. Somos amigos e eu amo ele demais, estou muito feliz. Eu nem sabia que ele vinha estar aqui, tá, irmão? Isso é novidade, é surpresa para mim. Eu sei que ele mora aqui perto, eu não o convidei, mas Deus o trouxe aqui para dizer que existe integridade na quem está falando com vocês. Amém, irmãos? Deus abençoe, Fabiano. Amém, queridos? Eu poderia apresentar muitos outros para vocês. Já fui um lixo, amém, irmão? Mas hoje, Senhor, ó Jesus, meu Rei, meu amado, meu Mestre. Ah, Senhor, eu creio que vidas vão ser transformadas nessa noite. Ó Espírito Santo, meu amigo, venha nesta hora. Entre nos corações arrependidos e contritos e que não aceitam ser mais os mesmos, que não aceitam viver a mediocridade que viveram até hoje, mas que sejam transformados, que os céus se abram neste momento e esta igreja profetiza, ela nunca mais será a mesma, porque há homens aqui que entenderam o que o Senhor tem nesses dias. Senhor, enriqueça aqueles que entenderam que vão ter corações generosos daqui para frente. Meu Deus, abençoa este lugar, estenda as tuas mãos sobre o pastor Djalma, onde ele estiver. Meu Deus, que a tua unção chegue até ele, sobre todos os pastores dessa igreja, que os casamentos sejam restaurados. Eu declaro isso com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita agora este lugar. Ó Espírito Santo do Senhor, eu creio na tua palavra, Jesus. Eu creio na tua palavra que há homens aqui arrependidos e eles não serão mais. Ah, Senhor, não há nada melhor, não há nada melhor. Eu te amo, Jesus. Eu conheço o Senhor, sei quem és, o poder que tens para mudar a vida de homens aqui nessa noite. Obrigado, Jesus, por esse tempo tão precioso. Bendito seja o teu nome. Que esses homens não levantem do chão sendo mais os mesmos. Assim como transformaste a minha vida, o Senhor há de transformar a vida destes homens no nome santo e precioso de Jesus. Eu declaro isso na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Amém.